Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, a gente vai, fazer a correção aqui das atividades da unidade 3, que ficou aí sem nós realizarmos. Então, nesta unidade 3, nós estamos, falando aí sobre a Revolução Russa e como, a gente estudou nessa unidade, a Revolução Russa ali concomitante, à Primeira Guerra Mundial, ocorrida ali no século XIX, no ano de 1917. Então, a Rússia ela passava por grandes conflitos, por grandes dificuldades desde o ano de 1917, e aí que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o partido bolchevique, né? Isso que era um partido aí liderado por Vladimir Lenin, né? Então, a Rússia ela passava por um período recém-industrializada, sofreu muito com a Primeira Guerra, né? As consequências da Primeira Guerra Mundial, e aí ela tinha uma grande massa de operários, um grande número de operários e camponeses trabalhando e ganhando muito pouco, né? Então, daí nasce o quê? Algumas revoluções, nasce alguns conflitos dentro da Rússia. E aí, nessas nossas atividades, a gente pôde ver aqui, algumas questões, aí resumindo o nosso módulo, a nossa unidade 3 do módulo. Descreva a situação dos trabalhadores russos do século XIX. Então, grande parte da população russa vivia no campo, em situações extremamente precárias, e produzia com técnicas arcaicas. Havia muitos analfabetos e um grande número de sem-terras. Por outro lado, a Rússia vivia um processo de industrialização e um grande desenvolvimento urbano. Então, a gente tem aqui os trabalhadores estavam no campo, a sua maioria, viviam em situações muito precárias, com técnicas também muito arcaicas, tinha analfabetos, grande número de sem terra, e aí esse processo de industrialização era muito grande na Rússia. Comente as propostas contidas nas teses de Abril. Então, quais são as propostas contidas nesta tese? O programa bolchevique, divulgado por Lenin, priorizava a distribuição de terras aos camponeses, a direção das fábricas pelos comitês operários, a autonomia para as nacionalidades oprimidas pelo Império Russo, a saída imediata da Rússia da guerra e a entrega do poder aos sovietes. Leia o discurso de Lenin, proferido em 15 de abril de 1917, e depois responda as questões. Então, vocês têm aqui esse texto, que diz: Caros camaradas, soldados, marinheiros e trabalhadores, estou feliz em poder saudar em suas pessoas a vitoriosa revolução e saudá-los como a vanguarda da revolução proletária internacional. A guerra pirata do imperialismo é o início da guerra civil por toda a Europa. Não está longe a hora em que os povos não irão virar as suas armas contra seus exploradores capitalistas. Esta é a aurora da Revolução Socialista. A qualquer dia, agora, toda a Europa capitalista irá tombar. A Revolução Russa, por vocês realizada, preparou o caminho e deu início a uma nova época. Longa vida à Revolução Proletária Internacional. Não sei ainda se vocês estão de acordo com o governo provisório dos mencheviques, mas sei muito bem que enquanto eles ficam fazendo doces discursos e fazendo tantas promessas, eles estão a enganar vocês e a todo o povo da Rússia. O povo precisa de paz, o povo precisa de pão e precisa de terra. E eles dão a vocês guerra, fome e nada de comida, e a terra continua com seus donos. Marinheiros, camaradas, vocês têm de lutar pela revolução até o fim. Apud significa dizer escrito em. Figueiredo Carlos, Sem Discursos Históricos, Belo Horizonte, leitura 2002, página 310, 311.
Quais as características da sociedade russa que Lenin procura enfatizar em seu discurso e qual seria uma possível intenção do líder socialista ao tratar esses temas dessa forma? Então, a gente vê aqui acima um discurso, né, proferido por Lenin, né, e aí ele traz Lenin, que era um socialista que lutava aí por uma implantação de um governo socialista. E quais os elementos, né, qual a intenção aqui no seu discurso? Lenin enfatiza o sofrimento da população russa pela falta de comida, de paz, já que a Rússia permanecia na guerra, e a falta de terras para a população camponesa. Provavelmente, Lenin estaria incitando o povo a se rebelar contra o governo para promover suas reformas sociais. Qual a estratégia utilizada por Lenin para conseguir o apoio popular? Lenin toca nos pontos mais sensíveis da população russa, que eram a falta de comida, a má distribuição de terras e os gastos com a guerra, resumidos no slogan paz, pão e terra. Então, muitos socialistas, né, aí, partidos socialistas, eles priorizam aí esse lema, né, da paz, do pão e da terra. Eles lutam por esses ideais de igualdade para todos, de que todos tenham os mesmos direitos, a mesma quantidade de terra, como a gente viu aqui na proposta de Lenin. Segundo Lenin, qual o limite de alcance da Revolução Comunista? Lenin acreditava que a Revolução Russa seria o início de uma grande revolução comunista mundial que poria fim ao capitalismo em toda a Europa. Poria, tá vendo? Que colocaria, mesmo que colocaria o verbo aqui, poria, do verbo pôr, né? Sinônimo aí de colocar. Então, que colocaria fim ao capitalismo em toda a Europa. Poria, pode ser a conjugação verbal. As previsões de Lenin acerca do fim do capitalismo se concretizaram? Justifique sua resposta. Não. Apesar de a Rússia ter promovido a Revolução Socialista, o capitalismo ocidental sempre reagiu de forma contrária ao comunismo e conseguiu, nas décadas seguintes, firmar-se como a maior ideologia econômica do século XX nos principais países do globo. Então, essa não foi a única forma, né, não é a única forma de vocês justificarem essa questão, né? Então, a gente vai ver na Rússia aí que esses ideais não foram tão bons assim, né? Para que o capitalismo ele se concretizasse dentro da própria Rússia. Então, a gente vai ter aí a Revolução Socialista, né? A gente vai ter um capitalismo aí ocidental, né? De que reagiu de forma contrária ao comunismo, né? E que perdurou por muitas décadas seguintes. Analise a imagem a seguir. Identifique e escreva as características do governo de Stalin apresentadas no cartaz. Então, a principal característica é o culto à imagem de Stalin, incentivando em seu governo para educar as novas gerações a apoiar o regime socialista soviético. Então, Stalin, ele promovia ali, né, um endeusamento dele, né, se considerado ali o centro, né, um deus para ser adorado, para ser venerado. Então, esta é uma característica que a gente percebe aqui nesta imagem. Como Stalin assumiu o poder na Rússia? Com a morte de Lenin em 1924, o Partido Comunista entrou em conflito interno para decidir qual seria sua liderança. Trotsky propunha desenvolver o comunismo de forma internacional e Stalin procurava limitar a revolução na União Soviética. Stalin venceu a disputa e tornou-se o líder dos comunistas. Descreva quem eram os bolcheviques e os mencheviques e seus respectivos ideais, né? Suas lutas, as suas ideologias, as suas buscas. Então, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, acreditavam na aliança entre os camponeses e o proletariado para derrubar o cesarismo e implantar o socialismo defendido por Marx e Engels. Eram a maioria na Rússia. Já os mencheviques eram liderados por Plekhanov e Martavok, acreditavam em uma união entre operários, camponeses e burgueses, imaginando que essa aliança significaria a implantação do socialismo de forma lenta e gradual. Explique com suas palavras
em que consistia a nova política econômica, a NEP. Lenin construiu uma estratégia de recuperação política e econômica para o país. Fundamentalmente, as medidas pretendiam criar cooperativas nacionais para fomentar a produção agrícola, incentivar a criação de pequenas e médias empresas privadas e permitir aos camponeses que negociassem suas produções no mercado interno. Analise a afirmativa a seguir, responda se ela está correta e justifique as conclusões. A NEP favorecia o retorno do capitalismo industrial e financeiro à Rússia. A afirmativa é falsa. Mesmo a NEP incentivando a propriedade privada e a livre iniciativa comercial, tais medidas não podem ser interpretadas como uma forma de promover o capitalismo na Rússia. Isso se fez necessário em decorrência da emergência econômica pela qual a Rússia passava. Para Lenin, a União Soviética estaria dando um passo para trás, dar 2 passos à frente, né? Um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então, às vezes era preciso recuar. Então, na visão, né, de Lenin, e a União Soviética estava recuando para poder avançar 2 passos à frente, né? Então, era 1 para trás e 2 para frente, na questão do avanço. Então, sempre que retrocedia, havia uma visão vamos dizer, para seguir mais 2 passos à frente. Então, mesmo aí, a NEP, né, com o incentivo à propriedade privada, à livre iniciativa comercial, essas medidas aí não podiam ser interpretadas como a forma de promover o capitalismo na Rússia. Analise o cartaz de Dmitry Moore, publicado em 1919 na Rússia, no qual a cobra verde representa os interesses da burguesia industrial. Depois responda as questões. Esta imagem. Então, o cartaz, aí pergunta-se qual o momento da história da Rússia essa arte representa. Aponte elementos do cartaz que justifiquem sua resposta. O cartaz representa a luta entre os bolcheviques, que era o exército vermelho, e os mencheviques, que era o exército branco. No cartaz podemos ver uma cobra verde de forma monstruosa, defendendo os interesses da burguesia industrial. Provavelmente ela represente as nações imperialistas e seus interesses. Já na parte de baixo podemos ver soldados, marinheiros, proletários e camponeses lutando contra os interesses capitalistas dessas grandes nações imperialistas. Esse cartaz pode ser interpretado como um exemplo da arte realista socialista tão difundida pela União Soviética? Não. Apesar de o cartaz representar a luta do povo russo em relação aos interesses capitalistas, ele não é uma arte realista socialista, já que a cobra ilustra o imperialismo. Assim, há um afastamento do real, do didatismo da arte em relação ao realismo socialista. Aqui no desafio, nós temos a questão de número 1. A resposta correta é a letra B. Bolcheviques que chamavam os operários a se mobilizarem nos sovietes. No 2, a gente tem 2 imagens do antes e do depois. Essas imagens, elas representam um dos recursos utilizados pelo stalinismo para anulação dos inimigos do regime soviético. A respeito do stalinismo da União Soviética, uma alternativa correta. Então, a gente pode observar aqui, né, as 2 imagens, representando aí o stalinismo. A resposta correta é a A. Stalin empreendeu um governo autoritário com características totalitárias, espalhando o terror, massacrando grupos considerados oposicionistas, cujas práticas foram denunciadas e apuradas após sua morte, o que desencadeou uma grande crise do socialismo real e do marxismo ocidental. Então, resumindo o contexto histórico aqui da Revolução Russa, a gente tem uma sociedade com camponeses e proletários que viviam em condições de miséria. As terras agrícolas eram concentradas nas mãos de uma pequena elite agrária. O político, né, no sistema político, a gente tem um cesarismo, fazendo alusão aí a César, né, rei de Roma, a monarquia absolutista. Nos grupos políticos, a gente tem o Partido Social Democrata Russo, os bolcheviques e os mencheviques.
vermelho e branco, os bolcheviques, liderados por Lenin, propunham a derrubada do cesarismo e a implantação do socialismo. Os mencheviques, liderados por Matov, buscavam uma passagem gradual para o socialismo e a união entre camponeses, burgueses e proletários. Nas revoluções, a Revolução de 1905, então observe que nós tivemos várias revoluções. Aqui, Domingo Sangrento, considerado o ensaio geral para a Revolução de 1917, a formação dos sovietes, Conselho dos Operários, a Revolução de outubro de 1917, as teses de abril, todo o poder aos sovietes, Rússia sair da Primeira Guerra, Tratado de Brest-Litovsk, formação da União Soviética, Guerra Civil, vermelhos e brancos, Revolução Bolchevique, Lenin passava a governar a União Soviética, governo de Stalin, né? Ditadura stalinista, nova política econômica, nacionalização da economia, na arte, realismo socialista e culto ao Estado. Então, é isso aqui, a correção dos nossos exercícios. Qualquer dúvida, pode nos chamar.